Olá pessoas, estamos de volta com mais um HQ sem roteiro. E desta vez eu vou fazer um vídeo com um formato um pouco diferente do que eu costumo fazer. Diferente porque geralmente eu tento colocar no mesmo vídeo 3 a 5 quadrinhos que eu li nesta semana e falo um pouquinho sobre cada um, de forma bem pouco profunda, só para poder dizer minha opinião e se valeria a pena ou não vocês conhecê-los. Mas desta vez eu resolvi mandar este vídeo falando apenas de um quadrinho e de forma um pouco mais aprofundada, não apenas porque eu realmente acho que este volume merece que eu fale um pouco mais sobre ele, mas também porque ele me surpreendeu e eu já estou considerando a melhor HQ nacional do ano de 2012. Eu estou falando de Astronauta Magnetar. Astronauta Magnetar é uma publicação dos estúdios Maurício de Souza pela editora Panini e é o primeiro de um novo selo dos estúdios, o Graphic MSP. A intenção deste selo é pegar personagens clássicos das revistas da Turma da Mônica e entregá-los nas mãos de outros artistas e roteiristas para que façam releituras e lhes deem umas novas roupagens. Apesar de ser o primeiro deste selo, esta ideia de fazer releituras dos personagens da turminha já está sendo desenvolvido pelo editor Sidney Guzman, que aliás eu considero um ídolo, desde o ano de 2009, quando ele foi responsável por escalar artistas do Brasil inteiro para a realização das antologias homenagens MSP 50, MSP mais 50, MSP novos 50 e também o álbum Ouro da Casa. Mas neste volume, quem fica a cargo de pilotar a nave do astronauta por espaços nunca dantes navegados é o artista e roteirista Danilo Beirute, criador do Necronauta e da graphic novel Bando de Dois, e as cores ficam por conta da Chris Peter. Nessa história, o astronauta, o primeiro brasileiro explorador do espaço, a bordo da sua icônica espaçonave esférica e acompanhado somente do seu computador inteligente, é enviado para coletar dados de um dos fenômenos mais misteriosos da astronomia. Ele deve se aproximar perigosamente de um magnetar, uma estrela supermassiva em um estágio terminal, no qual ela passa a emitir radiação eletromagnética em níveis absurdos após ter sido esmagada pela sua própria gravidade. Obviamente, alguma coisa durante a investigação tem que dar errado ou não teríamos uma história para contar. Usando o gênero da ficção científica, o plot explora um conceito que está sempre presente nas histórias do astronauta, que é a solidão. Mas além disso, a história também aborda como a solidão pode provocar outra aflição, que é a insanidade. E é na exploração de como a solidão pode levar alguém a ficar louco que a publicação realmente mostra como ela é madura. Geralmente nas histórias normais do astronauta e nas da turminha, a loucura é mostrada como uma gracinha, uma fonte de piada e de traquinagens, geralmente encarnadas em personagens inofensivos como o louco, que perturba sempre o Cebolinha. Mas aqui em Magnetar, principalmente na segunda metade do livro, a insanidade permeia todas as ações do personagem. Ele se torna movido por ela e ele cria situações apoiadas nas ilusões da própria mente e depois a justifica com outras ilusões. No entanto, ainda resta a ele um fio de sanidade e é desta pequena consciência que ele tira a esperança de escapar da sua situação. Como não poderia deixar de ter numa aventura do astronauta, tudo termina com uma lição de moral, mas não é de forma alguma uma moral forçada colocada ali para ser obrigatória, mas sim porque desde o começo ao final da história, os acontecimentos nos levam a refletir nas prioridades às quais damos as nossas vidas. Em relação à arte, o Danilo Beirute está fazendo um trabalho cada vez melhor nas suas obras. Eu já vi pessoalmente ele desenhando e eu sei que ele dá preferência por fazer a própria arte final a pincel ao invés de usar canetas e por isso ele tem um controle excepcional sobre as linhas. Eu acho que isso confere ao desenho um aspecto extremamente solto, mas com uma variação de grossuras da linha ideais, sem ficar nem muito homogênea e nem muito pesada. A composição e a narrativa também me deixaram bastante impressionado. A diagramação dos quadros é ortodoxa, então você não vai ver nenhum quadro com formas orgânicas inventadas, mas a narrativa é bastante ousada e em alguns momentos tem até um ritmo cinematográfico.
E algumas passagens me lembram muito cenas do Hiperespaço em 2001, Odisseia no Espaço, que é uma referência bastante apropriada. E em outras passagens, principalmente quando o astronauta está entranhado na própria alucinação, o enquadramento me lembra um pouco o desenho do Moebius. E as cores da Chris Peter só acrescentam a arte, e a combinação desses dois talentos criou páginas em Splash que eu sinceramente gostaria de ampliar, emoldurar e expor numa galeria. Eu não posso mostrar para vocês porque certamente seria um tremendo spoiler, mas eu vou colocar o número das páginas aqui embaixo para vocês conferirem depois. E no fim da revista você também encontra esboços do Danilo Beirute para os designs do desenho e do roteiro, e também tem um resumo da história do personagem original, do Maurício de Souza. No fim, eu diria que ler Astronauta Magnetar foi um grande prazer por ter em mãos uma história de alta qualidade, tanto no roteiro quanto na arte, feita 100% no Brasil por artistas brasileiros, baseados numa grande ideia e inspirados em uma criação muito querida. Para mim, já é o melhor quadrinho nacional do ano de 2012 e eu espero que o selo Graphic MSP renda muitos frutos de igual qualidade. Pode fazer uma invejinha? Pode? Vou fazer, hein? Olha só. Autografado.